corações, amém? Você que está me assistindo no canal Casa Igreja, bom dia, a paz do Senhor esteja no seu lar. Nesta manhã o Senhor nos chamou para falar conosco e é um privilégio nós estarmos aqui mais um dia falando com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Graças nós te damos, Senhor, nesta manhã. Pai, fala conosco, nós viemos aqui para ouvir a sua voz. Pai, nós não viemos para ouvir o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fica conosco nesta manhã. Nós viemos te louvar, te adorar, te dizer que somos tão dependentes de ti. E por isso nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Aleluias. Nesta mesma unção, pega a palavra do Senhor. Nós vamos estar dando abertura a esse culto. Eu vou ler 2 ou 3 versículos no livro de Jeremias. Jeremias 15, para nós darmos abertura na palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus, para darmos abertura a esse culto com a palavra de Deus. Jeremias 15, versículo 11, aleluias. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Estão procurando ainda, né? Pega aí para mim, irmão. Jeremias 15, a partir do versículo 11. O que é que está dizendo aqui? O nome desse culto nosso hoje, o tema desse culto hoje é buscando para ser forte. Quem quer ser forte aí, diga amém. Queremos ser forte. O tema dessa nossa manhã, o culto, buscando para ser forte. E o que que o Senhor fala com o profeta Jeremias no capítulo 15, no versículo 11? Diz o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Aleluias. No meu diz assim, a versão do meu está dizendo assim: disse o Senhor para Jeremias: na verdade eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. O Senhor estava confortando o profeta Jeremias. Nessa manhã o Senhor vem nos confortar e nos dar coragem. Aí no versículo 20, Jeremias 15, 20, está dizendo assim, nós saímos do 11 e vamos para o 20. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Como forte o que, igreja? Como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. No 21 vai dizendo assim: arrebata-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Meu Deus, arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Aqui o Senhor dizia para o profeta Jeremias: ô Jeremias, eu sou contigo no tempo de aflição, no tempo de luta. Eu sou contigo, Jeremias. Na verdade eu te fortalecerei e o farei como o inimigo. Eu te farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade, da aflição. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor estava falando para o profeta não desesperar, que no tempo da aflição e da calamidade o Senhor ia fortalecer ele. Nós estamos vivendo um tempo de aflição e de calamidade, mas o Senhor manda dizer para mim e para você: Ele vai nos fortalecer no tempo da aflição, Ele vai nos fortalecer no tempo da angústia. Ele é conosco e Ele vai arrebatar-te-á da mão dos malignos e livrar da mão dos fortes. Ainda que venha opressão sobre o povo de Deus, assim diz Ele para mim e para você, como Ele estava ali confortando Jeremias: eu sou contigo, Jeremias. E agora, para nós entrarmos na palavra do Senhor, agora para começarmos a falar sobre fortaleza, nós vamos falar de 2 homens muito fortes da palavra aqui do Senhor. Em Josué, nós vamos estar falando de 2 homens que tinham um exemplo de coragem, de fortaleza. Eram 2 homens que foi usado para encorajar o povo, para fazer o povo ser forte e corajoso. Eram 2 homens que tinham uma unção imbatível sobre eles, que vindo da parte de Deus.
que fazia o povo, encorajava o povo. Em meio à aflição desses dois homens, eles foram usados para fortalecer o povo. Vamos abrir Josué 1. A partir do 1, nós vamos ler até o 9. Aleluias. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não achou, pode ler aqui com nós no telão. Diz assim lá no livro de Josué. Deus fala a Josué e o anima. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, ao Senhor dizendo para Josué, como ele falou com Jeremias: Moisés, meu servo é morto, Josué. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluias. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Tudo que tu pisares é seu, a planta dos teus pés, dando riquezas a Josué. Mas não era fácil, igreja. Aí vai dizendo, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Aqui Deus estava falando a espessura, a medida, o comprimento, a extensão de tudo que era de Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, ó Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aleluias. Não te deixarei nem te desampararei. Assim diz o Senhor para mim e para você: em todo tempo eu estou contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Toma posse nesta manhã. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais e que lhe daria. Aleluias. Tão somente esforça-te. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluias. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí está dizendo, encerrando essa conversa entre Josué e Deus: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem, o Senhor fala com Josué 4 vezes: esforça-te e tem bom ânimo. 4 vezes é refalar para ele esforçar e ter bom ânimo. Josué ali estava numa situação complicada. O tio acabara de morrer. Ele era o líder. Tudo quem resolvia era Moisés. E Moisés contava com o apoio de Josué, Caleb e os demais. Só que agora a situação já era outra. Acabara de morrer Moisés. E o Senhor chama Josué, filho de Num, e diz para ele: Josué, a partir de agora é contigo. A partir de agora é contigo. Aleluia. Dizendo assim: a partir de hoje, Josué, esse povo quem vai conduzir és tu. E Josué ali todo cheio de coragem, cheio da unção de Deus. Moisés havia imposto a mão sobre ele, a unção estava sobre ele. E ele disse: então eis-me aqui, Senhor. A situação era outra, ele era um homem jovem. Ele começa a conduzir um povo, mas Josué enfrentou muitas barreiras, muitas batalhas. Josué enfrentou um povo difícil de medir, que era aquele povo às vezes estava crendo, às vezes não. Em muitas situações vai ser você na frente da batalha. Hoje pode ser que você é um auxiliar, mas amanhã pode ser que o Senhor fala: agora é contigo. Eu te chamo para ser cabeça. Você que vai conduzir, você que vai estar na frente da batalha. E o que é que nós temos que buscar? Essa fortaleza, ser forte e corajoso.
ser forte e corajoso. O Senhor dizia para Josué: ô Josué, se não fosse assim, você não... O Senhor conhecia o povo que Josué ia conduzir. E o Senhor dizia mais. O Senhor dizia assim para Josué: você não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Você medita na palavra dia e noite. Ele não disse para Josué: agora você acomoda, você é o líder, o povo é que vai fazer, você vai ficar só observando. Josué estava com uma responsabilidade muito grande. Ô Josué, medita na palavra. Ô Josué, pega o evangelho para esse povo. Ô Josué, fala de mim todos os dias. Incomoda esse povo, não deixa eles ficarem acomodados. E o Senhor vai dizendo mais: tão somente ser forte e muito corajoso, e teres cuidado de fazer conforme o seu tio fez. Agora, Josué, você tem que ter o cuidado de você fazer como ele te ensinou, como você aprendeu a fazer. Então Josué precisava daquela fortaleza, daquela coragem que vinha de Deus. E ele fala mais: vai meditando na palavra dia e noite. Não deixa nada te oprimir, não deixa nada atrapalhar a sua mente, não deixa nada desviar o foco. O Josué não deixa. E ele vai dizendo: não cesse de falar desse livro da lei, não cesse de falar com o povo o que é certo, o que é errado. Não cesse, medita nele e vai ensinando o povo. Aleluias. Então farás prosperar o caminho e tu serás bem-sucedido. Aleluias. Não temes e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. Ninguém poderá te resistir. Mas tinha essa ordenança de Deus: você precisa meditar na palavra de noite. Tem gente que não quer saber de nada e quer ser obedecido, quer comandar, quer ser vencedor. Olha a ordenança de Deus para Josué: ser forte e corajoso, mas muito corajoso, Josué. Porque esse povo aí, você vai passar peleja. Esse povo aí não é fácil, não. Está na frente de uma liderança. Não é fácil. Mas se seguirmos a ordenança do Senhor, seremos bem-sucedidos. Fazemos conforme agrada o coração do Senhor, seremos mais que vencedores. Quem toma posse disso, diga amém. E Josué então começa ali, em meio ao luto, a perda do tio, que era um grande exemplo, e a comandar aquele povo. E a Bíblia, se você continuar lendo, você vai ver as lutas de Josué. Perdeu batalha, porque no meio do povo tinha anátema, no meio do povo tinha maldição. O povo desobedeceu, roubou, não fez o que Deus ordenou, e Josué não sabia, perdeu a batalha. E quando ele questiona, o Senhor fala: aí no meio, Josué, tem anátema, aí no meio tem um produto de maldição. Lança fora do meio de vocês essa situação. Põe fogo, queima tudo, não deixa nada, porque a ordenança que eu dei foi desobedecida. Eu mandei que não trouxesse nada, e está aí no meio de vocês, do acampamento, da congregação, um produto de maldição. E Josué então vai ali descobrir, né? Era aí que eu vou lá, vou tirar isso do meio de nós agora, vou lançar fora. O Senhor revelou a ele que por isso ele perdeu a batalha. Mas muitas das vezes o Senhor revela ao líder que no meio dele tem situação que está atrapalhando o crescimento, mas ele não está nem aí. Deixa aí, está me ajudando, está me acrescentando. Josué foi lá e lançou fora. Então nessa situação Josué era um homem forte e corajoso. Era um homem que tinha uma fortaleza. Para você ser corajoso, você precisa ser forte. Para você ser forte, você precisa ser corajoso. Os dois caminham junto. A coragem e a força caminham junto. Aleluias. Faz favor aqui, meu marido, por favor, vem cá. A força e a coragem andam juntos. Não adianta eu ser forte e ser medroso. Não adianta eu ser corajoso e ser fraco. Vem do lado de cá, por favor. Faz assim com o braço. Faz assim. Assim. A força e a coragem juntos, igreja. Ele é a força, eu sou a coragem. Anda junto, de braços dados. Não tem como eu ser forte e ser medrosa. Josué era forte, mas se Deus dá essa ordenança, ele diria assim: ah, eu não vou falar no meio de nós que tem maldição, não. Esse povo aí é um povo duro. Eu estou com medo, Senhor. Ele era forte, mas ele estava com medo de falar não. Foi lá e pôs fogo no produto de maldição. Então adiantava também ele ser corajoso e ser fraco. Então a força
e a coragem anda junto. Se eu puxar para cá, ele tem que vir comigo. Se eu puxar com força, a coragem puxar, a força tem que vir. Se ele me puxar, a força tem que puxar. Agora os dois tem que andar. Não puxa que vai para lá. Se eu puxar para cá, a força sair de mim. Ou se eu vice-versa, tirar ali a coragem sair de mim. Não funciona. A força e a coragem é de braços dados, para que tudo se vá bem na presença desse Deus. Então Josué tinha as duas coisas. Ele era forte, corajoso, porque 4 vezes o Senhor ordenou ele. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nesta manhã. Aplauda Ele. Aplauda o Senhor nesta manhã. Porque é Ele que nos ensina a ser forte e corajoso nesta manhã. Porque o Senhor, Ele sabe quando a pessoa ela é fraca e quando ela é forte. Ele sabe quando ela é corajosa e quando ela é medrosa. Porque quando o Senhor chama Moisés, Moisés diz assim: ó Senhor, nossa, eu, o libertador daquele povo? Ô Senhor, eu não posso voltar lá no Egito, eles vão me matar lá. Senhor, olha o medo que Moisés estava. Aí o que o Senhor Deus fala para Moisés? Ô Moisés, não tem tu um irmão chamado Arão? Sim, tem. Então traz ele lá, chama Arão para mim. Porque Arão é que vai falar, porque Arão é corajoso. Você, Moisés, é forte e Arão é corajoso, olha aí. A instrução de Deus. Então chama Arão para caminhar com Moisés e fazer. Então quando a Bíblia diz que quando Moisés ouvia a voz de Deus, passava Arão e ia lá e falava. Era assim ou não era, igreja? Ele não era o porta-voz de Moisés em muitas situações? Não era? Porque Arão não tinha medo de falar, não. Oh, assim diz o Senhor, não era ele que passava o que Deus passava para Moisés. Então Deus falou assim: eu vou chamar você, Moisés, que é forte, seu irmão que é corajoso, vocês dois juntos. E eu sei com o tempo, Moisés, vai aprender a ser forte e corajoso. As duas coisas juntas. Mas no começo eu vou chamar isso, irmão. Então vem vocês dois. Então é assim, Arão é chamado por Deus para caminhar com o irmão, para ele poder fazer uma parte, Josué fazer outra, Moisés fazer outra. Era Moisés e Arão. Aí eu coloquei Josué no meio. Então é isso. Quando Deus sabe que um é fraco, o outro é mais forte, um é corajoso, um é medroso, o Senhor chama. Porque Ele mandava 2 discípulos juntos também. Porque um tinha coragem de falar, o outro tinha coragem de lutar. Um era corajoso, o outro era forte. Então é isso, quando o Senhor chamou ele. Então ele fala com Moisés: então traz seu irmão, já que você não tem coragem de falar, está nessa chororô, nessa choradeira. Ô Moisés, precisa chorar não, eu sou contigo. O povo não vai te matar não, você é o libertador. Mas ele estava com medo. Ele estava com medo. Então chama lá o seu irmão, eu falo contigo, tu fala. A partir de hoje o seu irmão vai ser boca de Deus. Aleluia. Vamos passar agora para o segundo homem, também que a Bíblia nos descreve, que é muito forte, que eu gosto muito de pregar sobre ele, é Paulo. Vamos abrir lá no livro de Atos 9. Aleluia. Atos 9, a partir do 1. A Bíblia está dizendo, irmão, Josué era cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito de sabedoria, que vinha da unção, sobre que Moisés impôs as mãos sobre ele. O tio impôs a mão sobre Josué, e o Espírito de sabedoria tomou conta daquele homem. Então era assim que ele agia na presença do Senhor. Aleluia. Atos 9. Vamos falar de um outro homem que eu amo pregar sobre ele. Outro dia eu até inventei um livro para ele, né? O livro de Paulo. Não existe o livro de Paulo. Existem os livros que falam sobre Paulo, a história de Paulo, a vida de Paulo. Atos 9, a partir do 1. Ali ele era Saulo, e respirando ainda ameaças e morte. O que ele estava respirando, igreja? Ameaças e mortes. Paulo respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e ele disse, pediu-lhe cartas para o Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. Deixa por enquanto aí, pastor, volta lá. Ele estava com o coração cheio de ódio, ele estava com sangue na veia, com vontade de matar, e ele pediu cartas lá de Damasco para a sinagoga, a fim de que encontrasse mais cristãos, para que ele matasse, quer homens, quer mulheres, para que conduzisse também ser presos a Jerusalém. Ou seja, Paulo estava indo no caminho com intenção ruim no coração. Ele era Saulo nesse tempo.
E ele estava indo no intuito de fazer cristão preso, fazer o povo de Deus sofrer, oprimir o povo de Deus. E a Bíblia diz que, vai para o 3, pastor, aleluias. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele estava indo no caminho, né? Chega lá, nossa, pegar aquele povo, vou estraçalhar, vou matar, vou levar preso. Se eu pegar aquele povo, no caminho, no coração, ele ia tramando, né, pastor, contra o povo de Deus. Só que o que acontece no caminho com Saulo? Ele encontra um resplendor de luz. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma voz que ele nunca tinha ouvido antes. E ele disse: quem é, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui na minha Bíblia, deixa eu ver como é que fala esse versículo 5. Ele perguntou: quem és tu? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, Paulo. Saulo, eu sou Jesus. E aí vai dizendo no 6: duro é para ti recalcitrar os agrilhões. Que forte esse texto, né? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E ele disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então Saulo ali, né, tremendo, atônito, nem olhou quem era. O que eu faço? Ele já estava até sem forças, né? O resplendor de luz esmureceu o homem. O homem até então perseguidor, destemido e temido, estava sem forças. E só respondeu, creio eu, com uma voz bem baixinha, né? O que eu vou ter que fazer? Muitas das vezes o seu inimigo vai ser oprimido dessa forma. Um resplendor de luz vai chegar e vai sobre ele. Ele não vai ter forças nem para se levantar. E aí diz o Senhor: eu vou te falar o que você vai ter que fazer. E os aleluias, volta no... Onde é que nós paramos aqui? No 6, no 7 agora. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Meu Deus! Os homens que estavam com ele ficou doido, né? Ouvia a voz, mas não via ninguém. Mas quem que está falando que esse homem está prostrado desse jeito? E a Bíblia vai dizendo: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Agora sim, agora ele abriu o olho e não estava enxergando nada. Primeiro ele estava sem as forças, porque ele caiu. Agora ele estava cego. E os homens que estavam com ele estavam ouvindo a voz. Mas que isso? Onde é que está ouvindo essa voz? Mano, até nós estamos atemorizados, está falando com Saulo. Mas o povo estava aterrorizado. Agora ele estava caído, sem força. Agora ele estava cego. É assim que o Senhor faz com o meu e com o seu inimigo. Como ele falou com Jeremias. Os seus inimigos cuido eu, Jeremias. Não entristece, não chora. Profeta chorão. Ô Jeremias, eu vou tirar a força deles. Eu vou cegar eles, Jeremias. E aí o que diz? Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Agora Saulo estava até fazendo jejum, né? 3 dias sem comer, sem beber, cego. Meu Deus. Até estava fraco, porque caiu, mas ele estava até em jejum, né, pastor? Da pior forma possível, cego. Ele já estava aprendendo ali as coisas de Deus, mas na força. Porque com esse homem vai ter que ser na força. Então ele já estava preparando ali o corpinho dele, a estrutura dele, para ele enfrentar um povo que ele perseguiu, para ele passar o que o povo que ele perseguia passou. Então disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ali está falando o Senhor com Ananias. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Meu Deus! Ali o Senhor falava desse homem, o profeta.
ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém? Ali Ananias questionava: Deus, estou mandando ao Senhor. Estou mandando eu ir lá, mas esse homem não vale nada não. Esse homem aí é o perseguidor do povo de Deus. O Senhor não sabia disso? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Estava falando ainda de Ananias, que tinha o poder dos principais sacerdotes. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluias! E ele disse: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Epa! Eu lhe mostrarei como deve padecer pelo meu nome. Eles pensam que os profetas não sofrem, pastor não sofre. É tudo a bonança. Eu vou te mostrar. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluias! E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. E imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Aleluias, glória a Deus. 19, para nós esse versículo, essa passagem. Tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Tendo comido, ficou confortado. Deixa eu ver um versículo aqui que fala quando o Senhor fala com Ananias, Paulo. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está dizendo no versículo, eu não achei aqui não. Quando ele fala com Ananias para ir na rua direita, ele estava falando que lá havia um homem que estava orando. Assim, de ver se você consegue achar esse versículo aí. Que ele estava orando. É no 15 mesmo. 15 e 11, pastor, coloca para mim. Quando o Senhor fala com Ananias o que Paulo estava fazendo, que era Saulo até então. É 9 e 11. Aleluias. Disse assim. Glória a Deus, aleluias. É no 9 e 11. Deixa eu ver se eu... Então o Senhor ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. Meu Deus, ele tinha ficado cego, ele tinha 3 dias que não comia nem bebia, ele estava o quê? Orando. Sabe qual que era a oração de Paulo, que era Saulo? Era assim: Senhor meu Deus, agora a coisa vai estreitar, porque eu agora que vou enfrentar o povo que eu persegui. Senhor meu Deus, me dá força. Senhor meu Deus, me dá coragem. Senhor, a oração de Saulo ali, irmãos, era pedindo a Deus a proteção. Elias, demais. A oração me sustenta, porque se o Senhor está me chamando, o Senhor é que vai na frente, porque eu vou enfrentar um povo muito difícil. Eu matei, ele tinha acabado de ajudar a apedrejar Estevão, ele estava com medo. A oração dela era pedindo coragem, era pedindo força. Ele era destemido para fazer o mal, ele ainda não estava acostumado a fazer o bem, ele ainda não estava acostumado a dominar um povo, para conduzir para o céu. Então Saulo estava orando uma oração, igreja, eu creio que de muito temor no coração. Então o Senhor fala com Ananias, ele está orando. Ele está orando. Mas não é uma oração de qualquer maneira não, igreja. Tem muita gente que quer alcançar, vencer as barreiras, os inimigos da batalha, mas nem orar sabe. Ele estava cego e ele estava fraco, mas ele estava orando. E eu creio que a oração dele era pedindo misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. Esse povo vai me pendurar de cabeça para baixo, vai cortar meu pescoço. Misericórdia, Deus, o que eu vou enfrentar? O que eu já fiz de maldade? Ali ele começou a relembrar tudo que ele fez com o povo de Deus. Aleluias. E vamos ali seguindo. Quando ele começa a pregar em Damasco, 9:20, capítulo 9, versículo 20.
Aleluias. Glória a Deus. Está dizendo, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Logo ele começou a pregar. Logo ele já começou a falar, este é o Filho de Deus, porque eu encontrei com ele. Eu tive um encontro com ele. E todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não, este é o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam o seu nome, Senhor, e só veio aqui para nos levar preso aos principais sacerdotes. É esse que está pregando que no caminho vinha maquinando maldade contra nós. E aí vai dizendo, Saulo porém se esforçava muito, mas se confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Ele fazia o que? Esforçava muito, igreja, para poder convencer aquele povo, porque ele tinha um testemunho ruim antes. Porém Saulo se esforçava muito, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Opa, já começou ali os levantes contra a vida de Saulo, que agora era Paulo. Opa, começou a tramar. Opa, nós vamos preparar, que nós vamos fazer com esse daí o que ele fez com nós. Só que ele estava buscando força de Deus. Aquela oração dele, eu creio, a Bíblia não diz quanto tempo ele orou, como ele orou, mas eu creio que ele orou pedindo misericórdia, proteção divina. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Aí Deus já revelou a ele, ó, estão tramando para te matar, pode preparar, viu, Saulo? O negócio vai começar a estreitar. E agora você pensou que você ia chegar e sentar na cadeira, no trono, tá reinando? Você vai enfrentar o que você fez o povo passar. E aí vai dizendo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Ou seja, o pessoal estava vindo todo dia, guardando as portas de dia e de noite. Uma hora nós pegamos ele. É só um vacilo dele, eu cato ele. Deixa ele comigo, que ele tramou para o povo. Agora é minha vez de pegar ele. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha para vocês verem. Jesus, o homem que era temido e destemido, agora estava descendo pelo um cesto, pelo muro, fugindo do povo. Quantas pessoas não passou por isso, com medo dele? E dizendo, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Está vendo? Por causa do que ele aprontou, ele estava sendo... Tinha gente que duvidava da situação, mas o Senhor em todo tempo foi com Paulo. Ele evangelizou o continente asiático quase todo. Ele ganhou muitas almas, ainda assim que tinha gente se levantando contra ele. Ele estava trabalhando, ele estava ganhando, ele estava fazendo igual Neemias. Eu não posso descer não, eu estou ocupado com uma grande obra. Fala com o seu Barato e Tobias aí que vai caçar o que fazer, porque eu estou trabalhando para Cristo. Eles acham que não tinha gente falando, eu vou te pegar, pode, vai tramando aí, o Deus de Israel é comigo, vai fazer o que vocês quiserem, eu estou trabalhando, eu estou evangelizando, eu estou ganhando almas, eu estou fazendo o que Deus me mandou, pode continuar com seus motinhos aí, não estou nem aí para vocês não. Ele prometeu, ele me derrubou lá, eu fiquei cego, ele me falou que eu ia fazer para ele agora. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos, e nem se contou no caminho a palavra do Senhor. Ele falara, como em Damasco falaram ousadamente em nome de Jesus. Ele foi contando, né? Lá eu fui usado com ousadia, com coragem, sem temor de falar. Lá eu tive força. Eu fui contando as experiências dele no caminho. Então, aleluias, aleluias. Pode passar para o 28, pastor. Glória a Deus. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Ou seja, nada estava paralisando Paulo, não. Ele ia para todo lado, entrando e saindo, e contando testemunho, e ganhando alma, e falando, eu vivi isso, eu fiquei cego, eu contando as experiências, eu ouvi uma voz, eu não via ninguém, mas era um resplendor de luz que acabou comigo. Mas eu estou aqui de pé e estou fazendo. Acabou comigo como Saulo, agora eu sou Paulo. Glória a Deus. Então, agora nós vamos falar do que ele fez a um jovem chamado Timóteo. A um jovem que ele ganhou para o Senhor chamado Timóteo. Paulo escreve uma carta agora para esse jovem Timóteo, que ele tinha ganhado para Cristo. Ele estava dando força e coragem a esse jovem. Paulo estava preso, a maioria das vezes Paulo estava preso. A maioria das vezes ele estava preso. No ministério dele foi mais cadeia do que... Mas ele estava lá fazendo. A cadeia atrapalhou Paulo, a igreja, de pregar o evangelho. Tem gente que não está presa e não faz nada para Cristo. Paulo estava fazendo preso. Paulo estava fazendo em meio aos grilhões, açoitado.
Como diz o pastor Rodrigo, a pregação do pastor Rodrigo na quarta-feira, não sei se foi quarta, se foi domingo, ele falando que Paulo foi açoitado, Paulo sofreu, por causa de que ele foi preso? Porque ele expulsou um demônio de uma mulher. Ele tornou livre uma mulher e Paulo estava preso. Paulo estava preso. E ele tornou livre a mulher, e por isso ele foi preso. Então a Bíblia vai dizer para mim e para você no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 1. 1, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. A carta que ele escreve para o jovem Timóteo, preso. Ele estava preso, Paulo. Aleluia, glória a Deus. Ele estava preso, mas como lá ele ainda não tinha sido julgado em Roma, o preso ele podia escrever cartas, ele podia receber visitas. Então Paulo, ele recebe visita, ele pode escrever carta, ele ainda não tinha sido condenado, ele estava preso em Roma, mas por causa de o que Paulo estava preso em Roma? Porque deixa eu ler aqui onde é que eu anotei. Houve lá uma confusão, eles queimaram a cidade lá, e um tal imperador incendiou a cidade e pôs a culpa nos cristãos. E Paulo, coitado, foi lá ajudar o povo dele, os irmãos dele em Cristo. Chega lá e eles prendem Paulo no meio do povo. Uma confusão. Paulo estava lá não fazendo nada, foi só dar um apoio moral. Catou Paulo, vai para a prisão também. Você também serve esse Deus? O imperador tinha posto fogo lá na cidade, mas culpou o povo. Tudo a culpa era do povo cristão. Hoje em dia tudo que acontece é nós. Os ímpios não fazem nada não. É nós que somos culpados de tudo. Que estão profetizando coisa ruim. Esses profetas só vê trem ruim. Esses profetas só falam que vai acontecer isso, aquilo. Não tem palavra de doce não. Não tem não, vai acontecer mesmo. É profecia, é Bíblia, é Apocalipse. Nós somos profetas que pregam a verdade. Vai acontecer. Não adianta fingir que não vai acontecer não, porque vai. Profeta que... Nossa, esses profetas só vê coisa ruim, né? Como Elias lá, o rei falava, misericórdia, não quero encontrar esse profeta não. Toda vez que ele me vê só tem trem ruim para falar. Mas é o que Deus manda, não é o que a gente quer ouvir não. Então vai acontecer que ele está preso e ele vai escrever uma carta para o jovem Timóteo. E a carta vai dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que está em Cristo Jesus. Ele era cheio de coisas bonitas no começo das cartas, né? A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem deste os meus antepassados. Sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Ele estava falando de Deus, de todo o passado dele, quando ele estava servindo, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Ele estava falando: Timóteo, eu estou doido para te ver, meu filho. Eu estou preso e subi notícias suas, porque Paulo, ele recebia visitas, ele sabia de tudo que acontecia aos derredores, porque ele ficava preocupado com o povo que ele tinha ganhado, com o povo que ele tinha evangelizado. Ele ficava: como é que está lá, como é que está cá. Ele ficava preocupado com o povo. Então ele escreve essa carta e fala: eu estou doido para te ver, Timóteo. E vai dizendo, trazendo à memória a fé e não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. O que Paulo estava falando assim: Timóteo, eu estou lembrando aqui da tua mãe, da tua avó, um povo de Deus que eu ganhei quando eu fui evangelizar aí, e eu estou lembrando tudo que tinha nelas tem em ti. Toda a unção que estava sobre a sua avó, sobre a sua mãe, Timóteo. Para ele estava lembrando, para que não se esquecesse que ele foi criado ali no meio da palavra, o jovem Timóteo. Quando o Senhor me dava essa mensagem pela madrugada, o Senhor me trazia a memória aos pastores que aqui estão. Trazia a caminhada nossa. O Senhor me revelava 3 horas da manhã: olha para o pastor Valdeci, traz ele aqui a memória. No dia de uma festa que havia na igreja, o pai do nosso pastor tinha falecido. E nós naquela dificuldade, como é que vai feitar a igreja? O pastor está lá enterrando o pai dele. Nós ficou tudo assim, temerosa. E eu falei com a irmã Vânia, a menina que organizava a amamentação da igreja: Vânia, vamos ligar para a Alice. O que nós vamos fazer? Os balões já estavam tudo cheios.
E eu falei assim, o pastor morreu e tem festa na igreja, como é que vai ser isso? Aí nós ligando, Maria Alice falou, não, o Valdeci falou que pode fazer da forma que vocês iam fazer. Não vai parar por causa disso, não. Pode enfeitar a igreja. O coração dele está partido, mas ele vai vir para o culto, ele vai participar, está tudo arrumado. Aí nós viemos e enchemos o balão, mas nós estávamos numa vergonha, pastor. O pastor vai chegar aqui, não é motivo de festa, o pai dele morreu. Mas nós enfeitamos. Então o Senhor começou a trazer quantas lutas que o pastor passou. Mas ele está firme, perseverante, buscando essa força que vem de Deus. Nós como ser humano, se não for essa força que vem de Deus, nós não aguentamos. E o Senhor me trazia Maria Alice, tantas batalhas, tantos choros, tantas lágrimas. Ali como no começo que a carta fala de Paulo para Timóteo, assim, lembra-me das tuas lágrimas. Falando para ele, eu lembro que não foi fácil esse ministério. A nossa caminhada, que Timóteo caminhou com Paulo, evangelizou junto com Paulo. E aí o Senhor me trazia o choro, as lágrimas, as aflições, as traições, as frustrações. Trazia a pastora Maria Alice nos meus pensamentos. Trazia o pastor Rodrigo, jovem. Eu penso que quando fala em Timóteo, o pastor fala assim de Rodrigo. Jovem, cheio de Deus, a avó, a mãe, a esposa agora, a ajudadora. Me trazia o pastor Rodrigo, a luta que é para servir, dominavam os jovens. O jovem hoje não quer muita coisa com Deus, é difícil ganhar os jovens. E o Senhor me trazia ele, a perda da mãe, ele continuou firme, nada esmureceu. Me trazia ele a memória. Jovem Timóteo, aí ele fala na carta, lembra da sua avó? Lembra da sua mãe, tudo que ela te ensinou, não esmurece? Não, Timóteo. A Bíblia não quer dizer a situação, mas eu creio que Timóteo estava esmurecendo. Paulo fica sabendo que lá onde Timóteo está passando prova, luta, ele estava enfraquecendo, esmurecendo. E ele escreve essa carta dando força, coragem, falando para Timóteo, cuidado, não olha as confusões, senão você não aguenta, Timóteo. Na carta era para dar força, ânimo, motivação para esse jovem. E na madrugada o Senhor me trazia, todos os pastores traziam a minha luta no ministério, 20 anos. Enfrentamos pessoas falsas, enfrentamos pessoas violentas, enfrentamos pessoas desacreditadas em nós, enfrentamos pedradas, porque quando nós trazemos revelações que Deus nos dá, muitas das vezes se não é boa, se não é uma coisa de motivação, se é uma exortação, você é rejeitado, você é humilhado, você é xingado. Por que Jeremias chorava tanto? Muitas das vezes você não vai levar aquilo que a pessoa quer ouvir, o orgulho dela quer fazer ela achar que Deus está falando para ela continuar sendo do jeito que é, e Deus está trazendo conserto, e o profeta vai lá e quem sofre é o profeta. Muitas das vezes o Paulo estava precisando, gente, de uma palavra, de um abraço, mas ele estava escrevendo uma carta para motivar Timóteo lá em outra cidade. Quem precisava daquele abraço era Paulo, daquela motivação era Paulo. Mas como ele já tinha sido chamado, ele já tinha orado, já tinha recebido a unção imbatível de Deus, ele estava motivando outros. Muitas das vezes nós precisamos entender que nós que precisamos motivar, mas nós precisamos também dessa motivação. Mas muitas das vezes você tem que falar, não, eu tenho que esperar aqui um pouquinho a minha situação, porque eu tenho que levantar o outro lá. Tem que esticar a mão para ele. Hoje tem o WhatsApp, hoje tem Facebook, hoje a tecnologia avançou. Nós podemos motivar várias pessoas. Tem o canal Casa Igreja, que nesta manhã eu profetizo força, coragem na sua vida. Eu profetizo, então nós podemos alcançar vidas até do outro lado. Até do outro lado do mundo. Mas não, lá eles se comunicavam através de cartas. Vamos continuar lendo, pastor, só para nós encerrar, para nós já fazermos esse ato profético. Nós paramos segundo do 1 ao... Deixa eu ver até onde eu li. Nós estávamos no 1 ao 13. Deixa eu pegar aqui. Eu parei no 6, 2 Timóteo 1 ao 6, né? Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. 2 Timóteo 7, né? Vamos ler então agora o 7. Glória a Deus, aleluia. Então ele diz, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa-lhe segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as vossas obras, mas conforme a sua própria determinação.
e a graça que nos foi dada antes dos tempos em tempos é manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual só destruiu a morte. Não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida. Aleluias. Para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei que eu tenho crido. Estou certo de que para guardar meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das suas sãs palavras, de que ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Aleluia. Ele está dizendo: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa desses homens, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente a me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quanto serviço me prestou eles em Efésio. Ele estava orando, para a vida de 2 homens aqui. Aleluia. E ele continua na carta no 2 aí, falando com Timóteo. Graças eu te dou. Tu, porém, filho, fortifica na graça que está em Cristo. O que ele fala no 2:1? Aleluia. Por isso, 2:1 não, aqui está no 2:1. Fortifica na graça que está em Cristo, e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. É o que eu estava falando. Testemunhas, falando o que passou, a situação que já enfrentou e continua firme. Isso que o Senhor me revelava na madrugada. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Aleluias, graças nós te damos. E ele vai para o 2:5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as suas normas. Meu Deus, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acha de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Aleluia. Ele está falando: ó Timóteo, meu filho, fica firme, meu filho. Tudo que o Senhor ouviu, todos os meus testemunhos, eu estou preso. Tudo que eu já passei, Timóteo. Vamos ficar ligados, porque se não for assim, a gente não vai aguentar. Aleluias. Vamos para o 4, pastor. Timóteo 4. Vou ler o 2, o 3, o 4 e o 5. Glória a Deus. Timóteo 4, 2, 1, 2, 3. Vamos lá. Conjuro-te perante Cristo, a Deus Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Pregue a palavra, insta que seja oportuno, que não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo e que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha o que estava falando com Timóteo. Ô Timóteo, pode continuar, meu filho. Eles vão rejeitar, eles vão dar doutrinas, eles vão crer naquilo que estão pregando, adoçando palavras, que vai melhorar, que você precisa conquistar bens nessa terra. Não, mas continua falando a verdade, Timóteo, assim como você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, comigo. Continua pregando o que vai acontecer, Timóteo. Não fica preocupado não, porque muitos vão procurar isso aí mesmo. Muitos vão procurar o oba-oba, muitos vão querer só ouvir as profecias boas, mas muita coisa vai acontecer de ruim e temos que estar preparados. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou ler agora, nós já vamos estar encerrando o versículo que vai nos fazer o ato profético. Muitas das vezes o Senhor chamava os profetas e dava a eles um livrinho, um rolinho, um pergaminho para eles comer, que era doce no paladar e amargo no estômago. Muitas das vezes ele chamava e come o rolinho, come o pergaminho. Jeremias foi um deles.
eles. Eu anotei alguns profetas que passou por essa situação. Quando o Senhor chamou e falou: vem, come esse rolinho que está na mão do anjo. Fala assim: come esse pergaminho, come esse rolinho que você vai ser doce ao seu paladar, mas no estômago vai ser amargo. O que nós vamos enfrentar daqui para frente vai ser amargo, vai ser difícil, não vai ser doce não, e nós temos que estar forte, preparado para suportar. Por que que o Senhor chamava o profeta e fazia assim com ele? Porque no tempo da dificuldade o profeta estava forte, o profeta suportava. Então nesse ato profético, na madrugada o Senhor me chamou e disse: eu quero esse ato profético, eu quero que o povo prova, eu quero que o povo experimente, eu quero que o povo seja forte, porque não vai ser fácil daqui para frente, não vai ser fácil. Eu tinha anotado aqui um dos versículos, se eu achar aqui no meu caderno. Anotei tanta coisa. Aleluias. Ezequiel 2. Pode colocar lá, pastor. Ezequiel 2. Glória a Deus. Aleluias. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém novamente. Glória a Deus. Precisamos ser fortes. Glória a Deus, aleluias. Não, acho que não. Acho que é 2:8. Amém. Visão do rolo de um livro. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te sinjusas com a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de livro. Em outras versões, outros profetas, era um pergaminho, né? Aleluia. Estendeu-se diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrituras, lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai à casa, fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E ele me disse: filho do homem, me dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, e na minha boca era doce como mel, mas no estômago ia amargar. E amargar, como Jesus ali na cruz. Aleluias. Como Jesus ali na cruz estava. João 18:29. Podemos já encerrar. João 18:29. Eu anotei alguns versículos, mas por causa do tempo não podemos falar todos. João 19:28. E ele comeu aquele rolo, o profeta Ezequiel. Era doce na boca e amargo no estômago, mas porque o profeta estava sendo preparado. Vai ter situações que nós vamos ter que provar o amargo. Vamos ter que provar o amargo. E a situação que nós vamos enfrentar, estaremos fortes. Põe aí no 18, pastor. É que fala da 18. Eu anotei 19:28 aí. 28 ao 30. Põe o 29, pastor. 18, 29, João mesmo. É isso mesmo. Ó, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. É 19:28 que eu falei. João 19:28. O pastor pôs 18. Meu óculos está embaçado. Aleluias. Glória a Deus. João 19:28. O pastor pôs 18, meu óculos estava embaçado. É isso mesmo. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas para que as escrituras se cumprissem, disse: o que ele disse, igreja? Tenho sede. Estava pois ali um vaso cheio de quê, igreja? Vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopor, lhe chegaram à boca. É o 30 que é para encerrar. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu Deus, Jesus tinha sede. Estava em forma de homem. Não era só naquele momento, ele estava em forma de homem e ele teve sede. E eles umedeceram o vinagre, colocou na boca dele. Depois disso, fatalmente, está consumado.
Ele teve sede porque ele estava em forma de homem. E ele foi lhe dado o vinagre. Os profetas estavam sofrendo, mas foi lhe dado um pergaminho, um rolo, que amargava como fel. Mas era necessário para que ele fosse forte. Os profetas precisavam ser fortes. Aleluias. Precisamos ser fortes. E essa força só vem de Deus. Essa força não vai vir do homem. Essa força vai vir de Deus. Essa força não vem do meu dinheiro. Essa força não vem dos meus bens. Essa força que precisamos para daqui para frente vem do Senhor. E nesta manhã Ele chamou eu e você para participar desse ato profético. Desse ato profético, para que sejamos fortes nos dias vindouros. Em nome de Jesus, você que está me assistindo no canal Casa Igreja, eu quero desejar um domingo de bênção, de paz no seu lar. Eu quero desejar toda sorte de bênção na sua vida. Fica firme, porque essa força vem de Deus. Seja como esses profetas, vigia de noite e de dia, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Medita na palavra dia e noite. Seja como Paulo, precisa de ser abraçado, abrace outros. Precisa de uma palavra de motivação, motive outros. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te desejar um domingo de paz. Continua nos assistindo em nome